Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje, aula 9, sobre vetores, tá? Vamos começar nosso estudo de vetores. Bom, para que nós usamos os vetores na física, tá? Na verdade, quando nós estudamos geografia, né, ou qualquer área correlata, nós já ouvimos falar das rodas dos ventos, que nós sabemos que para nos orientar, muitas vezes, nós vivemos no mundo em três dimensões, né? Então nós precisamos, muitas vezes, indicar direção e sentido do movimento, tá? Então, por exemplo, estou indo de São Paulo para Belo Horizonte, ou enfim. Então, nós sabemos que precisamos informar as orientações para a gente se localizar no globo, né? E aí temos norte, sul, leste, oeste, ou, enfim, latitude, longitude. Mas veja que a questão de direção e sentido é importante porque não basta muitas vezes a gente falar somente como estamos nos movimentando, precisamos nos orientar. Então, a questão de direção e sentido também vai permear a física de modo muito importante, tá? Mas onde que ela entra na física? Nós vimos que os parâmetros físicos, né, eles são ditados aí por grandezas, tá? Só que nós temos dois tipos de grandeza. Temos aquelas grandezas que nós chamamos de escalares, onde que você só vai ficar sabendo de um número, eu vou te falar um número e você vai saber o que significa. Por exemplo, massa e temperatura. Eu posso falar um peso de 80 quilos, uma temperatura de 30 graus Celsius, você já consegue entender. Eu não preciso falar nenhuma direção em sentido, se está para cima ou para baixo, tá? Veja que isso muda quando nós falamos de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, então, nós vamos precisar falar de um número, uma direção e um sentido. Porque aí vem o caso, né, por exemplo, deslocamento, velocidade e aceleração que nós vimos até agora. Quando nós falamos de movimento em três dimensões ou em duas, não basta falar somente a velocidade, tá? Então, ó, estou dirigindo a 80 quilômetros por hora na rodovia, mas em que sentido, tá? Sentido São Paulo, sentido interior, tá? Então, eu preciso falar, além da magnitude do valor, né, o número, de uma direção e sentido. E esses tipos de grandeza nós chamamos de grandezas vetoriais. E nós só conseguimos descrever elas por meio de análise vetorial, tá? Então, vamos definir matematicamente o que seria um vetor. Então, um vetor é um segmento de reta orientado. Lá na matemática, né, a gente vemos que se eu ligar dois pontos num eixo euclidiano, nós temos um segmento de reta. Só que se eu orientar ele, né, de A para B ou de B para A, eu tenho uma flechinha igual mostrado aqui, então eu tenho um vetor, tá? O símbolo aí vai depender muito do livro, tá? Você pode ver em negrito, indicando um vetor, né, do que uma letrinha normal sem negrito, ou com uma setinha em cima. Então, quando você tiver uma setinha em cima, é um vetor, tá? Muitas vezes também nós vamos estar interessados somente no número, não na direção de sentido. Nesse caso, o exercício ele vai falar de módulo, tá? Nós representamos no módulo, nos livros, né? Ou uma letra sem o negrito, ou ainda você vai ver duas barrinhas, que significa que você só quer saber do módulo, ou a magnitude, tá? Então são duas palavrinhas sinônimas aí, módulo ou magnitude do vetor. E aí nós temos vetores de vários tipos, né? Por exemplo, vetores paralelos, essas palavrinhas até são boas vocês guardarem, que pega bastante exercício de vestibular. Quando nós falamos então de paralelismo, ou seja, vetores paralelos, são que eles têm a mesma direção e o sentido, igual está mostrando aqui, tá? Na verdade, nem o mesmo sentido, ele pode estar em um sentido diferente, mas a direção é a mesma. Isso que é ser um vetor paralelo. Quando vocês ouvirem a palavra perpendicular, isso indica que forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse vetor teria um vetor perpendicular se eu tivesse um outro vetor aqui com 90 graus em relação a esse. Então, quando ouvirem falar de perpendicular, é 90 graus. Quando ouvirem falar de paralelo, o ângulo entre dois vetores é 0 graus. Ok? Guardem essas duas palavrinhas que elas aparecem bastante. E veja que nós temos vários tipos de vetores, igual está mostrando aqui embaixo, o vetor A e B tem o mesmo tamanho, né? Se eu pegar uma régua e medir, do que o vetor C e D aqui, só que veja que o vetor C e D ele tem sentido oposto.
A mesma forma, eu posso ter vetores de mesma direção e sentido, mas de tamanhos diferentes. É o caso do vetor AB e o GH, tá? Eles têm a mesma direção e sentido, só que tamanho diferente. Então, eu posso também ter vetores de diferentes tamanhos, diferentes sentidos, diferentes magnitudes, mas aí vai caso a caso, tá? O mais importante aqui da nossa aula de hoje é saber trabalhar com vetores. Como que nós fazemos operações? Nos grandes escalares, nós sabemos fazer operações algébricas de soma, subtração, multiplicação, divisão. Com os vetores, nós fazemos isso também, mas é um pouco diferente. A adição de vetores acontece o seguinte: se o vetor for paralelo, nós fazemos uma soma simples. Vocês vão ver que é fácil, ou você desenha, ou fazendo as contas simples. Se eles não forem paralelos, ou seja, tiver um ângulo entre eles, aí eu tenho que fazer soma vetorial. Aí, para fazer soma vetorial, eu tenho duas formas. Ou eu faço a regra do paralelogramo se eu tiver dois vetores. Então, com dois vetores, eu uso o paralelogramo. O que é o paralelogramo? Eu tenho o vetor V1 e o vetor V2, tá? Então, na regra do paralelogramo, né, simplesmente eu vou fechar um vetor soma aqui, fechando esse paralelogramo. Ou ainda, e é o que eu prefiro, tá? Depois eu vou mostrar no exemplo, é você desenhar a origem dos dois vetores coincidindo, tá? Então, o vetor V1 estaria aqui, tá? E aí você faz projeções para fechar um paralelogramo aqui, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa de eu fechar esse triângulo, tá? Depois nos exemplos eu vou mostrar mais claramente. Mas o que eu quero que vocês guardem é assim: regra do paralelogramo você faz com dois vetores. Quando você tem mais de dois vetores para somar, você usa a regra do polígono. E também é bem simples, porque você vai juntar o final de um vetor com o outro, de tal forma, vai fazendo isso encadeado, tá? Quantos vetores você tiver, o vetor soma simplesmente vai ser você ligar o início ao fim de tudo, tá? Então aqui, igual está mostrando na figura em setinha roxa, eu só juntei o final, o começo de cada vetor, e aí o vetor soma vai ser eu ligar o ponto A ao ponto E, tá? Esse é o vetor soma. Então lembre-se que você vai usar a regra do polígono quando tiver mais de dois vetores para ser somar. Com dois vetores, que é o mais comum, você usa a regra do paralelogramo. Dá para fazer subtração? Dá. Só que para fazer subtração, aí você tem que entrar com uma definição de vetor oposto. O vetor oposto é um vetor que tem o mesmo magnitude, a mesma direção, mas sentido oposto. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor V, o vetor oposto a ele tem o mesmo tamanho, mesma direção, é paralelo, né? E tem o sentido oposto. Isso é o que muda. E é por isso que eu denoto ele por menos V. Então, a subtração de vetores nada mais é que uma soma de um vetor com um vetor negativo, tá? É simplesmente isso. E aí você faz a regra do polígono paralelogramo da mesma forma que você faz com a soma, tá? Aqui só mostrando, ó, um caso bem legal, ó. Por exemplo, eu tenho um vetor V1 e um vetor V2 aqui. Eu quero fazer a subtração desses dois vetores. Eu quero fazer V2 menos V1. O que eu faço? Primeiro, eu vou desenhar o vetor oposto a V1. O vetor oposto a V1 é menos V1, tá? Então, lembra que lá na regra do paralelogramo eu vou juntar as origens. Então, eu tenho o vetor V2 e o vetor menos V1. Aí, pela regra do paralelogramo, eu vou somar os dois. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma projeção aqui desse vetor V2, ó, eu peguei esse vetor V2 e projetei ele aqui. E eu peguei o vetor menos V1 e projetei ele aqui. Onde essas duas linhas se encontrarem, eu traço então um vetor saindo da origem até onde eles se encontram. Esse é o vetor resultante. É o vetor soma, que nesse caso eu estou subtraindo dois vetores, tá? É a mesma coisa de você fazer aquela regrinha lá de fechar o triângulo, dá no mesmo. Eles são paralelos, tá? Então lembre-se que subtração de vetores nada mais é que uma soma de um vetor oposto. E multiplicação? Aí multiplicação tem duas formas. Você pode fazer multiplicação por um escalar, que nós vamos ver hoje, ou multiplicação de forma vetorial. A forma vetorial nós vamos ver mais para frente, porque a gente vai ter aplicações bastante com ou definições de trabalho, ou quando nós chegarmos aí de
rotações ou a questão de campo magnético, tá? Mas a multiplicação, vamos ver agora a multiplicação de um vetor por um número escalar, porque muitas vezes isso vai aparecer na física. Eu vou multiplicar um vetor e um número normal. Então, o que acontece aqui? Quando eu faço a multiplicação, nada mais eu estou fazendo que alterar o tamanho ou a direção do vetor. Desculpa, o sentido do vetor. A direção ela permanece a mesma. Por quê? Veja, eu peguei o vetor v, multipliquei pelo número 2. Tá? Então, quando eu tenho 2v, o novo vetor que eu vou ter, né, que é o produto dessas duas grandezas, é duas vezes o vetor original. Então, quando eu multiplico por um número maior que 1, eu estou aumentando o vetor. Só que eu posso fazer também uma divisão. Se eu pegar um número menor que 1, ou um número quebrado, eu estou diminuindo o vetor. Então, eu posso esticar ou diminuir o vetor quando eu multiplico por um escalar. E se esse escalar ele for negativo, então, além de aumentar ou diminuir, eu ainda estou mudando o sentido do vetor. É o que está mostrando aqui quando eu tenho multiplicação por número negativo. Ok? Então, multiplicação por escalar, eu aumento ou diminuo ou inverto o sentido do vetor. Ok? Então, como eu falei, a questão, esse é um produto de um vetor com número escalar. O produto vetorial de dois vetores, aí nós vamos ver mais para frente, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para ficar bem clara a regra do paralelogramo. Ó, eu tenho os vetores ABC desenhados aqui. Eu quero desenhar graficamente os vetores A mais B, A mais C e A mais B mais C. Tá? É o seguinte. Então, aqui eu tenho o vetor A e B. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção dos dois. Então, eu peguei esse vetor A e desenhei a projeção dele aqui. Tá? Eu peguei o mesmo vetor. Você pode fazer isso num papel quadriculado, tá? E aí eu peguei esse vetor B e desenhei a projeção dele aqui, de tal forma que eu fechei um paralelogramo. Então, onde essas flechas se encontram, vai ser o final do vetor soma. Então, eu vou pegar a origem como final e aqui eu desenhei, então, o vetor A mais B. Então, esse é o vetor soma A mais B. Essa é a regra do paralelogramo. Simplesmente você coloca os vetores na origem, é comum, e faz a projeção para fechar um paralelogramo. Vamos fazer o caso do A mais C. Aí a mesma ideia, ó, vou desenhar a projeção, ó, projeção do vetor A, projeção do vetor C. E aí eu traço a reta que dá, juntando o início com o final do paralelogramo. E aí eu tenho a soma A mais B. Em vez de fazer a soma A mais B mais C, eu vou fazer a soma B mais C. Então, nesse caso, ó, vou fazer a projeção e aí eu traço a reta novamente com início e o fim. Eu tenho B mais C. Fica de lição para vocês, para fazer o vetor A mais B mais C, eu uso a regra do polígono. Então, eu vou juntar o final com o começo de cada vetor. Eu pego o vetor A, aí eu ligo o vetor B aqui, e aí eu coloco o vetor C logo em sequência. E aí eu simplesmente traço uma reta do começo até o fim de tudo. Então, para fazer a soma A mais B mais C, eu uso a regra do polígono e não do paralelogramo. Vamos fazer um outro exemplo agora de subtração. Eu tenho esses vetores, eu quero fazer A menos B e C menos D. Bom, novamente aqui, ó, o vetor A e B, eles são paralelos, né? Não, então tem um ângulo de 0 graus entre eles, então simplesmente eu não preciso muito desenhar a regra do paralelogramo. Então eu peguei simplesmente o vetor A, veja que cada quadradinho é uma unidade, né? E aí, por cima, né, eu coloquei um pouquinho acima só para ficar mais claro, mas eu vou pegar o vetor menos b, porque aqui o que vai entrar na soma é o menos b. O vetor b ele está indo da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar o vetor menos b com sentido oposto. E aí, se eu fizer a soma, uma soma algébrica simples, eu vou ter a menos b, só que com mesma direção, né, mas com sentido da esquerda para a direita. Agora isso fica interessante. E o módulo do vetor é simplesmente o número. Então eu vou contar quadradinhos. Cada quadradinho vale uma unidade. Eu tenho 1, 2 quadradinhos. Então o módulo do vetor A menos B é 2. Vamos agora pegar o vetor C menos D. Então aqui, ó, eu desenhei o vetor C. Da mesma forma que está aqui, bem semelhante, né? O vetor D, que ele está da esquerda para a direita, agora ele vai virar um vetor menos D.
Então, eu coloquei ele em sentido contrário, menos D. Só que aí na regra do paralelogramo, eu vou juntar então o começo dos dois vetores. Mais ou menos você aí o começo. E aí eu vou desenhar as projeções. Ó, projeção do vetor C e projeção do vetor D. Lembre-se que aqui eu peguei a direção, o sentido também. Aí simplesmente eu vou traçar a reta unindo o começo e o fim. No paralelogramo eu tenho o meu vetor C menos B. Ok? E aí o módulo, novamente eu vou contar quadradinhos, né? Os quadradinhos então vai ser 2. E veja que isso daqui, né, a gente ainda está no campo da matemática, mas quando nós passarmos para o campo da física, esse número 2 aí, ele vai ter uma unidade. Então, se eu estou medindo velocidade, vai ser metros por segundo. Eu posso estar medindo força, trabalho, enfim. Então, aqui, quando nós entrarmos na física dessa questão vetorial, então nós vamos colocar grandezas físicas nos números, tá bom? Pessoal, o da aula de hoje era isso, espero que ficou claro. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.